Fala, galerinha! Hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu desisti do meu visto britânico. Nossa, peraí, você desistiu do seu visto britânico, mas você não tá nas Ilhas Caimã? Peraí que eu vou contar pra vocês. Provavelmente você ainda não me segue no Instagram, então já me segue lá, @EvaGraziele, e se você me segue no Instagram, provavelmente você sabe dessa história. Eu fui parar no Reino Unido em outubro de 2019, e quando eu fui parar lá era só pra passar alguns meses, e naquele tempo eu reencontrei um antigo namorado, e a gente acabou, né, começando a desenrolar nossa história de novo, e logo aconteceu o lockdown. Quando aconteceu o lockdown, a gente já tinha planos de se casar, a gente queria se casar, e a gente acabou tentando fazer aquilo porque na época do lockdown o governo britânico falou que todo mundo que quisesse aplicar para um visto permanente, né, um visto de residente, poderia ficar no Reino Unido e aplicar do Reino Unido. Para você que não sabe, quando você vai aplicar para visto, né, no Reino Unido, se você não já tem um visto britânico, você precisa sair do país, esperar a aplicação, né, fazer a aplicação e esperar o resultado da aplicação de fora, e consequentemente você paga mais caro. Então naquela época a gente pagou, né, as taxas do visto britânico, e aí a gente aplicou para um visto de novo porque a gente ainda não era casado, e logo em seguida, quando o lockdown foi suspenso, a gente conseguiu se casar, e aí eu mudei a minha aplicação de visto de noiva para visto de casado, e aquilo me dava permissão, né, de 2 anos e meio. No Reino Unido você tem tipos de rotas, né, que se você é europeu é um tipo de rota, se você é casado com um britânico é outro tipo de rota, se você tá ali por direitos, né, humanos é outro tipo de rota. Então naquela época o meu visto era tipo por 10 anos e eu tinha que renovar a cada 2 anos e meio. Só que consequentemente a gente se separou depois, e quando a gente se separou eu precisava sair do país, né, ou eu continuava no país até o meu visto expirar, e aí eu teria que trocar de visto ou deixar o país. Então naquela época, quando a gente estava se separando, eu estava procurando visto de estudante, e eu também estava procurando visto de emprego. Só que o que aconteceu? Depois que rolou, né, a maior coisa e tudo mais, quando eu estava tentando procurar pelos vistos, eu acabei engravidando, e pra quem não sabe, tem um visto exclusivo para quem é pai de criança britânica. Como a minha filha era filha, né, de um britânico, ou se fosse, né, um residente britânico, alguém que conseguiu a cidadania britânica, eu teria o direito de ficar ali. Então eu apliquei por essa rota, né, de pai, mãe de criança britânica. Peraí que eu esqueci de pegar os valores, já que eu volto. Então, pra eu adquirir aquele, né, visto, né, que seria o Parent Visa, que me daria aí 2 anos e meio, eu não saberia qual a rota que eles poderiam me colocar. Eles poderiam colocar numa rota que seria 5 anos, eles poderiam colocar numa rota de 10 anos. E outra coisa, né, vale lembrar que eu tava aplicando para um visto excepcional, que seria, no caso, eu ainda estava grávida. O meu visto ia expirar em outubro de 2023 e a minha bebê ia nascer em setembro de 2023. Então eu precisava ali correr contra o tempo para eu conseguir aplicar para esse visto, e eu não poderia esperar, por exemplo, para que ela nascesse e tentar resolver ali no meu pós-parto todas as coisas. Então eu decidi me antecipar e começar, né, o processo de visto ali no final de agosto. Então o meu primeiro custo que eu tive foi contratar uma advogada para cuidar do caso. Eu poderia fazer aquele visto sozinha, só que como era um visto excepcional, que eu tava saindo de um visto e indo para outro, e eu ainda estava grávida, então a criança ainda não tinha nascido, então não tinha como provar que existia uma criança, eu decidi contratar um advogado, e eu paguei um custo aí de 1.500 libras, o que não é barato para fazer todo o processo. No final eu não gostei tanto da minha advogada, então não vou recomendar ela. Mas tinha outros advogados, eu falei com milhões de advogados, tinha vários que falaram pra mim que era pra eu voltar pro Brasil e aplicar de lá, mas eu já tava tipo 8 meses, 9 meses grávida, então aquilo não seria possível, né? E fora que eu também não poderia separar, né, a minha criança do pai dela, então foi isso que a gente usou como base, né, na hora de pedir lá no visto, que a gente não poderia separar uma criança britânica do pai, e também que a gente não poderia tirar uma criança britânica fora do país, por isso que o meu visto tinha que ser concedido. Quando a gente pagou pelo meu visto, que também não foi barato, vou até pegar aqui a calculadora para saber certinho quanto foi 1.258 libras que eu paguei pelo visto britânico, que valeria aí os 2 anos e meio, ou que seria também a aplicação só para eu poder ter aquele visto britânico.
Mas também outro valor que a gente tem que adicionar nesses custos é que antes da gente pagar pelo visto britânico, eu precisaria pagar pelo NHS, que seria o sistema de saúde público. Como eu não tenho direito, né, porque eu não sou britânica, apesar de eu pagar pelo NHS também pelos impostos, eu teria que pagar, a primeira coisa, o primeiro custo, você nem paga pelo visto, primeiro você tem que pagar o valor do custo do NHS, que vale aí também por 2 anos e meio, que é de, deixa eu pegar aqui, gente, o valor, então literalmente essas informações todas vocês podem ver no site oficial, é R$ 2.587,50, ou seja, não é um custo barato e pode ser até mais dependendo da quantidade que você vai aplicar. Então, praticamente, você paga aí uma porcentagem a cada ano. Então, no final, deixa eu ver aqui, colocar aí em calculadora, gente. No final, eu paguei por toda a aplicação R$ 5.345,50. Eu vou tentar transformar isso em reais. No final, aproximadamente, né, é um valor de R$ 40 mil. Então, não é uma aplicação barata. E fora esses valores, a gente tem que provar várias coisas. Por exemplo, eu teria que provar que eu, né, vou ser a cuidadora da criança, ou seja, eu não vou ter a criança, eu vou abandonar ela no Reino Unido, né? Então eu teria que provar isso, eu teria que provar que eu estava indo nas minhas consultas médicas, eu teria que também provar que eu teria uma casa para morar. Qualquer visto que você for aplicar lá no Reino Unido, você precisa provar que você tem casa. Como que você vai se sustentar? Na época quando eu apliquei era 18.000 libras e 500 por ano que você teria que ganhar. Agora esse valor aumentou. E também o Bi teve que provar que ele também iria cuidar de mim, que ele poderia prover, né? Que poderia ser um salário bom pra cuidar de mim e cuidar da criança, caso eu não pudesse comprovar. Então ele também teve que mandar, então no caso, eu como era self-employed, né? Que seria autônoma, eu tive que mostrar lá todo o meu imposto de renda e ele teve que mostrar os 6 extratos dos pagamentos dele, né? Então, isso foi uma coisa. Outra coisa que eu também teria que provar é que durante aquele meu visto que eu fiquei no Reino Unido, eu não passei mais que 6 meses fora do país, que eu realmente estava vivendo ali. Então, por exemplo, todas as vezes que eu entrei e saí do Reino Unido, eu precisei colocar numa planilha detalhada, né? E por que que eu saí, por que que eu me ausentei naquele período de dias, com quem que eu tava. Então, tudo aquilo eles iriam checar, porque obviamente eu tenho uma carteirinha, né, que vai me mostrar toda vez quando eu entro no Reino Unido de volta, eu terei que mostrar aquela carteirinha. Outra coisa também que a gente, né, precisou provar seriam cartas. Então o Bi teve que escrever uma carta a punho dizendo que ele ia cuidar, que ele ia o provador, que a nossa relação era real. Então a gente teve que mandar fotos, mostrar fotos também da barriga, mostrar fotos de tudo. E aí depois, quando a neném nascesse, eu teria que mandar, né, o certificado dela. Como que seria, gente? A certidão de nascimento dela e logo depois também o passaporte britânico dela. E deixa eu ver o que mais que eu precisei, gente. É tanta coisa, assim, é tanto documento e isso depende de caso a caso. Alguns casos eles vão pedir mais coisas, porque, por exemplo, você submete os documentos e se eles achar que são provas insuficientes, eles podem pedir mais. Então, por exemplo, a gente tem que mandar contas no nosso nome só para provar que a gente realmente, né, tá vivendo ali, não tá fazendo nada ilegal e que tá tudo certo. Depois que você manda a aplicação e tudo mais, você tem que fazer coletar a sua biometria e também tirar uma foto pro passaporte. E a partir daquilo, né, daquele dia que o processo vai demorar. Naquela época, o processo para aplicar para você que é um pai, né, uma mãe de criança britânica, que seria o Parent Visa, você teria que esperar no mínimo 1 ano a 1 ano e meio. Então, assim, e mesmo se eu pudesse acelerar, né, você pode acelerar o processo, né, pagando por um Express, que é 800 libras a mais no caso, mas no meu caso não valeria a pena, a não ser se eu aplicasse como mulher casada, né, ou outro tipo de visto, que daí o visto poderia ser, tipo, né, liberado, tipo, em 1 mês. Então a gente nunca sabe. Então, por alguns meses eu vivi uma incerteza, né, eu achava que na última vez o meu visto durante o lockdown demorou 10 meses para ser aprovado, então eu achei que esse, porque era realmente mais tudo certinho, não tinha lockdown, não tinha aquilo, eu achei que ia ser mais rápido. Então quando chegou em fevereiro, que eu fui falar com o advogado que já tinha passado 6 meses do visto ter sido
submetido, eu achei que, né, ia tá tudo bem. Eu já tava planejando ir pro Brasil em setembro, que na verdade era eu pra comemorar, né, o primeiro aniversário da neném e os meus 30 no Brasil. E daí ela falou que poderia demorar de 1 ano a 1 ano e meio. Então eu teria, e nesse tempo todo, né, eu teria que ficar dentro do Reino Unido, porque quando você aplica o visto de dentro do Reino Unido, você não pode sair. Literalmente, se você sair, se você colocar o seu pezinho fora do Reino Unido, você perde todo o direito do visto. Então, naquela época, a gente ficou assim, eu fiquei muito mal primeiro, né? E aí a gente já não tinha esperança do que fazer, tava tudo ruim. E aí a gente pensou, vamos mudar pra fora. E é tão engraçado, eu já até falei no outro vídeo quando a gente tava mudando, né? Vou deixar aqui, que a gente literalmente, quando decidiu realmente vir pra cá e tudo mais, eu já tava vendo, né, que tem uma maneira de você recuperar o seu dinheiro. Por exemplo, você não recupera o dinheiro da submissão, né? Porque é um custo para eles, mas você consegue recuperar o dinheiro do NHS. Então eu já ia, né? 2.500 e pouco é um dinheiro significante, eu não sei pra você, mas pra mim é. Então eu já tava pensando, vamos, né, submeter os nossos documentos para as Ilhas Caimã, e daí nesse tempo eu vou pro Brasil, fico lá com a minha família e a gente pede o reembolso pra não ter aquele prazo de ficar até 1 ano, né, esperar até o último minuto, e aí eu não consegui pegar o reembolso. E aí, no dia que o Bi pediu as contas, né, do serviço dele, no outro dia o meu visto foi aprovado. E aquele momento, assim, foi muito decisivo, porque a gente ficou, será se volta pro trabalho? Será se a gente tenta aqui? Agora eu posso trabalhar aqui? Agora eu posso viver aqui? Agora eu posso fazer várias outras coisas? Então, a gente pensou que, nossa, apesar de tudo que aconteceu, de eu ter passado o ano todo tentando provar, né, regularizando imposto de renda e regularizando a minha vida, mandando todos os documentos, eu teria que abrir mão daquele visto, o que dói um pouco, né, porque se eu soubesse, tipo, 5 mil e pouco, ou 40 mil reais, era um dinheiro que eu poderia, sei lá, né, fazer outras coisas, comprar uma casa, não comprar uma casa, né, dar entrada numa casa, viajar, ter na poupança, investir. Então, assim, foi dolorido, né? É dolorido pensar. E nessa época também o UK, né, que é o Reino Unido, tava trocando pro sistema de e-visa, então eu recebi a minha carteirinha. Na época, né, a minha carteirinha ainda demorou. Depois, tipo, de 1 mês que o meu visto aprovado, que a minha carteirinha foi chegar. E então eu fiquei naquela dúvida, meu Deus do céu, tipo, paguei, não posso reembolsar, e agora também ainda não posso sair do país porque eu não tenho a minha carteirinha. E aí eles estavam reaplicando, né, o meu visto vai valer até dezembro desse ano. E daí, o que acontece, né, a partir disso eu tenho que aplicar para um e-visa, né, que seria no celular, e todo mundo consegue acessar os meus dados ali se eu precisar trabalhar, se eu precisar voltar pro país e tudo mais. Então, eu acabei, né, desistindo daquilo tudo. Provavelmente, eu ainda não sei, né, eu vou falar isso sim, sinceramente pra vocês, se eu ainda posso usar aquela minha carteirinha de residente pra voltar no ano que vem, por exemplo. Eu sei que o meu visto agora, ele é válido até 2026, então como eu falo pra vocês, eu não sei se a gente vai ficar aqui, se a gente vai acabar voltando pro Reino Unido, mas o visto tá ali, só que naquele tempo eu posso deixar o país só com 6 meses, né? Eu não posso passar mais que 6 meses seguidos fora. Então, os meus 6 meses vai ser ali em janeiro, então até janeiro tem chão, mas até agora tá como se eu desistir do meu visto britânico. Provavelmente, quando eu voltar para o Reino Unido, eu vou aplicar de outra maneira, né? Eu vou aplicar como casada, porque eu acho que quando a gente voltar para lá, a gente vai estar tudo certinho. E daí, próxima vez também, quando eu aplicar, caso eu não volte até janeiro, né? Caso eu não esteja lá na época para aplicar, eu vou ter que aplicar de fora. Então, isso vai ser vídeo para outra história quando esse momento acontecer. Mas eu queria só mostrar para vocês como é que funciona esse processo de visto. Esse foi o meu processo de visto para ser, né, reconhecido como mãe de criança britânica, né, o meu Parent Visa. Outra coisa também que eu esqueci de pontuar é que para vocês terem qualquer tipo de visto do Reino Unido, eu acho que a não ser visto de estudante ou visto de turista, você precisa comprovar que você sabe o básico de inglês, e a cada ano que você está morando lá, você precisa mostrar que você sabe
ainda mais. E depois desse, por exemplo, se eu tivesse nessa rota, né, de 10 anos como pai de criança britânica, depois de 10 anos eu poderia pedir a minha cidadania. Se no caso você tem uma rota de 3 anos ou de 5 anos, a partir de quando termina aquela sua rota, se você viveu aquele ano, né, aqueles anos contínuo, você pode se tornar cidadão britânico. Então eu acho que, né, daqui a alguns anos eu vou sim me tornar cidadã britânica, né? Por conta da Lottie, que é cidadã britânica e brasileira, por conta do Bi, que é cidadão britânico, então provavelmente eu vou me tornar cidadã britânica um dia. E eu quero, sabe por quê? Porque, gente, eu sofri tanto naquele país, entendeu? Toda vez que você troca de um visto, você tem que resetar. Aqueles anos não contam. Então agora eu quero me tornar cidadã britânica só por raiva, sabe? Só por raiva. Mas brincadeira, porque realmente isso vai abrir muitos mais portas. Só um adendo, só porque eu moro num território britânico não quer dizer que o visto britânico vale aqui. Cada país tem o seu visto diferente e a gente não pode usar o mesmo visto. No meu caso, o Reino Unido são 4 países, né, que seria o País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Então só são esses países que eu poderia morar. Mas Austrália, Canadá, África do Sul, Ilhas Caimã, acho que Bahamas também, que são territórios britânicos, eu não posso morar, eu tenho que aplicar pro visto de cada país. É isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ó, beijos, até a próxima!